Ted Lasso foi a primeira série da Apple TV que eu assisti que me conquistou completamente. Para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, eu realmente recomendo. Gente, a sabedoria que a gente encontra lá é realmente maravilhosa, mas primeiro eu quero trazer aqui uma introdução sem spoilers. É claro que ao longo desse vídeo eu vou acabar falando um pouquinho de certos pontos da série, não tem grandes spoilers em relação a ela, mas se você é daquele absolutamente contra qualquer spoiler, assiste a série primeiro, depois vem assistir esse vídeo, e se você ainda não assistiu a série, quer ouvir um pouco sobre ela e depois refletir sobre todos esses aspectos que eu tô trazendo na hora que você estiver passando por lá, vem comigo. Bom, em primeiro lugar, a história sobre um técnico do Kansas American Football chamado Ted, que é recrutado por um clube de futebol da Premier League que está em dificuldades. E apesar dele não ter experiência no jogo, ele aceita o desafio. O que se segue é uma história fantástica que mistura humor, união, otimismo, vulnerabilidade, humanidade, ética, é algo que vale a pena ver. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco dessa sabedoria do técnico Ted Lasso, que a gente pode aplicar ao mundo do trabalho na advocacia e na vida em geral. Mas antes, deixa o seu like, assina o canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos materiais que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, o primeiro ponto é que o sucesso é diferente para cada pessoa. Eu costumo dizer que a gente tem quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo e dentro disso a gente tem praticamente esses mesmos 8 bilhões de conceitos de sucesso por aí. E o que mostra na série é que a equipe do Ted Lasso acaba sofrendo uma grande derrota que custa ali uma vaga nos playoffs. Enquanto os jogadores perambulavam pelo vestiário, o Ted tentava animar ali, depois da derrota com seu discurso, não se trata de ganhar ou perder, trata de poder ajudar os jovens a serem pessoas melhores, as melhores versões de si mesmo, dentro e fora de campo, enfim, a princípio, aquelas palavras que a gente acaba escutando, que são bacanas e tudo mais, mas aí um dos jogadores acaba falando pra ele: Ted, a gente sabe que você se importa com a gente, mas a gente não pode deixar de sentir que você realmente não se importa em ganhar, e isso é tudo que a gente acaba escutando você falar. E nesse momento o Ted fica ali surpreso, dá aquela refletida e ele percebe que ele estava tão focado em ajudar os seus jogadores a crescerem como pessoas que ele havia negligenciado a enfatizar essa importância de vencer. Daquele dia em diante ele assume o compromisso de se concentrar nisso também. Ele queria fazer com que os seus jogadores entendessem que o sucesso era mais do que apenas vitórias ou derrotas, era sobre se tornar a melhor versão de si mesmos, mas com essa nova perspectiva ele realmente puxa a sua equipe para começar a focar nisso e a mudar as coisas. O ponto 2 é que líderes, mais do que tudo, precisam entender de pessoas. Gente, isso na advocacia também é altamente importante. Ele literalmente não conhecia praticamente nada de futebol, mas tem uma coisa que ele manda super bem, é nessa questão de conhecer de pessoas, e ele sabe que isso é o mais importante. Chegando a falar, na sua primeira coletiva de imprensa, que os jornalistas ficam chocados. Ele diz: olha, vamos falar sobre o maior elefante branco que tem aqui na sala, que eu nunca treinei alguém no esporte, que vocês chamam futebol, em qualquer nível. Olha, que vocês podem encher aí 2 páginas na internet com o que eu não sei sobre o futebol, mas eu sei como unir e motivar a equipe. Entender do seu setor na advocacia, da sua área é importante, mas o que realmente faz a diferença é entender de pessoas. E ele diz o seguinte, o Ted Lasso, numa frase realmente excepcional: se você consegue atingir todas as suas metas sozinho ou sozinha, você não está sonhando grande o suficiente. Para refletir um pouco sobre isso, quanto você tem pessoas ali ao seu lado, trabalhando, dando esse apoio para você crescer em conjunto. E se você está conseguindo fazer tudo sozinho, provavelmente a sua advocacia aí pode tomar um tamanho muito maior, a sua carreira pode ter muito mais sucesso. Bom, o terceiro ponto é que grandes ideias vêm de todos. Veja, como já dito anteriormente, ele não é um especialista no futebol, mas sabe muito bem disso. Só que o ponto é que ele sabe fazer perguntas e confiar nas pessoas que o cercam. Seu braço direito de longa data é o treinador Bird, que desempenha um papel muito importante ao lado dele. E aí o mesmo acontece com seu futuro assistente, que se chama Nathan, que apenas cuidava ali dos uniformes, das chuteiras, dos jogadores, e acaba ficando surpreso que alguém na posição do Ted tenha falado com ele. E mais ainda, levar em conta o que ele pensa sobre as táticas. Só que para o Ted não é importante quem você é,
todos têm valor. O que leva aí, na sequência, próximo passo, o quarto ponto, é sobre a questão da gentileza e empatia. Gente, o Ted Lasso, ele é gentil com todos que ele encontra, desde o faxineiro do vestiário até os torcedores agressivos que o xingam quando ele perde um jogo, jornalistas céticos que acabam tendo uma atitude ruim, desprezando, né, algumas das suas ideias por ele ser estrangeiro, não entender do esporte, críticas ferrenhas mesmo. E depois de certo tempo, fruto da sua consistência na gentileza, na empatia, mesmo com seus críticos iniciais mais ferrenhos, ele acaba tendo essa característica valorizada e sendo altamente respeitado por isso. O quinto ponto é que a autenticidade é fundamental. Ele mostra que ele aceita os jogadores da maneira que eles são, mesmo que alguns sejam celebridades mimadas, com birras, vaidade. Veja, para ele nunca se trata de mudar as pessoas, mas de ser paciente ao compreender ali os desafios que elas têm, os desafios pessoais, a parte da formação, os medos, as motivações. E aí, mostrando que você tá ali lado a lado, começar a mudar essa atitude das pessoas de acordo com isso. E é impressionante como ele é capaz de inspirar, influenciar e transformar. Essa capacidade realmente que ele tem de humanizar as relações é muito bonita e não conhece limites. O sexto ponto é que acreditar é tudo. Uma das primeiras coisas que o Ted faz quando chega ao clube é pegar uma placa de acredite gigante, uma folha, na verdade, de papel e colocar em cima da sua porta no escritório ali no vestiário. E quando os jogadores estão perdendo a esperança, ele acaba os animando, dizendo que ele tem muita dificuldade em escutar que as pessoas não acreditam em si mesmas. Então, sempre que o time desanima, ele vai lá e dá um tapa na folha, relembrando para todos eles ali o poder da fé, do otimismo em algo maior e melhor. Afinal, o que adianta você se jogar ali para fazer o seu esforço para conseguir qualquer coisa se você não acredita? Se você não acredita, dificilmente você vai conseguir dar o seu melhor, colocar a sua melhor energia, o maior empenho naquilo. Você vai fazer, mas de uma outra forma. E ele entende isso e realmente mexe com os jogadores nesse sentido. O sétimo ponto que ele mostra é que em tempos desafiadores a unidade é crucial. Uma das citações dele, que eu acho que diz tudo desse aspecto, é que ele fala assim: olha, eu prometo a você que há algo pior lá fora do que estar triste. É o fato de você estar triste e sozinho. E aqui dentro não há ninguém que esteja sozinho. Bom, nesse aspecto, eu acho que não precisa dizer mais nada. Ele mostra o quanto é importante a gente sentir que a gente tem pessoas ali ao nosso lado, nos apoiando. Isso é importante no trabalho, isso é na vida pessoal. Dá uma força diferenciada para que a gente enfrente aí as barreiras e continue na nossa jornada, né, com a força que a gente precisa ali para ter os resultados que a gente almeja. O oitavo ponto é: sejam peixinhos dourados. Os peixinhos dourados são supostamente os animais mais felizes do mundo, porque tem apenas ali 12 segundos de memória. E o Ted muitas vezes lembra a sua equipe disso, especialmente quando eles cometem erros. Ele dá um bom exemplo de como os líderes devem lidar com o fracasso, com paciência e otimismo. Os líderes devem ver esse fracasso como uma oportunidade de aprender e melhorar para o futuro. Então, ter essa mente aberta leva a mais criatividade, leva a mais inovação e crescimento. A gente escuta muito disso, né, de tolerar os erros, dar bem com o fracasso, mas isso muitas vezes nas organizações é difícil realmente de acontecer. As pessoas acabam, né, tendo esse medo de errar e tal, o que é terrível, porque é no mundo em constante mudança que a gente precisa abrir a cabeça para trazer novas ideias, para poder fazer com que todos cresçam juntos. São as lideranças que levam a essa possibilidade de tolerar esses erros para que todos cresçam. E isso é muito bonito de ver no seriado. Como é que ele atua com isso, como é que ele lida com essas questões para que a equipe inteira possa florescer. O próximo ponto é: não se leva um guarda-chuva para um brainstorm. A criatividade é uma grande parte do que torna o estilo de liderança do Ted tão eficaz. Ele usa essa metáfora do guarda-chuva para ensinar para sua equipe essa questão de estar aberta a todas as ideias ao criar estratégias. Então ele mostra isso para sua equipe técnica: vamos escutar, vamos ter a mente mais aberta para isso, e mesmo procurando apenas uma solução,
ele acaba optando por criar um espaço onde todas as ideias sejam valorizadas e ouvidas, porque ele sabe que a melhor solução pode vir ali, né, e ser completamente inesperada. Então é importante que os líderes abracem a mudança, abriguem a criatividade, encorajem essa inovação, escutem as pessoas. Ficar na chuva, sem um guarda-chuva, às vezes pode fazer com que você se molhe, mas é um espaço realmente para criar esse ambiente de criatividade e realmente poder ouvir a opinião dos outros para que as pessoas se sintam parte e possam de fato trazer ali mudanças que sejam importantes, impactando a todos ao seu redor. O 10º ponto é transforme o eu em nós. Então o Ted ali é mostrado no momento que ele está conversando com o seu jogador mais talentoso, que é o Jamie Tartt, sobre a importância de um time. E a sua mensagem é que, embora o Jamie, né, possa ser um atleta super talentoso, ele deve ser um jogador de equipe e trabalhar com todo mundo. Ele não pode se colocar ali de uma forma individualista, como muitas vezes ele expressa ali nos primeiros, né, momentos do seriado. Então ele fala isso pro Jamie, dizendo, olha, eu acho que você pode ser realmente, ter a certeza de que é 1 em 1 milhão, mas o problema é que às vezes você se esquece que ali fora, naquele campo, você é apenas 1 em 11. A conclusão é que às vezes a gente precisa parar de pensar em sucessos pessoais para a gente poder se concentrar e progredir como uma equipe, ao mesmo tempo em que a gente incentiva os nossos colegas ali para alcançarem o seu melhor potencial. Isso é essencial que os líderes incorporem essa filosofia, porque um líder altruísta acaba inspirando mesmo ali os colaboradores de uma forma muito bacana, criando também uma cultura orientada para fazer uma equipe muito mais bem sucedida. Bom, as lições do Ted Lasso não vêm com rodas de rodapé ali no seriado, nem estudos científicos que vão suportar tudo isso que está sendo falado aqui, mas se você parar aí para assistir esses episódios, seja em doses pequenas, semanais, cada episódio tem meia hora, ou maratonando, vai ser fácil você começar a olhar isso e realmente perceber que o poder de fazer a coisa certa transforma todo mundo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Diz aqui pra mim se você já assistiu essa série, o que você achou. Se você não assistiu, vai lá, corre pra assistir, que realmente vale a pena. Vai entrar agora, já tem 2 temporadas que foi super premiada e agora vai ter a 3ª temporada que eu tô esperando pra poder assistir também. E eu deixo um grande abraço pra você.